Oi pessoal, tudo bom? Então, essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana, intitulado Estados Emocionais da Alma e o Fenômeno da Sincronicidade, né? A gente conversou sobre emoção, a gente trabalhou um pouco o significado psicológico da emoção, mas trabalhou um pouco também a linguagem alquímica, né? De que a emoção é como se fosse o fogo alquímico ou o fogo dos afetos que calcina o nosso coração, que queima nosso coração, que queima a alma do paciente que chega calcinando na, na clínica. E aí o terapeuta vai desenvolver com o paciente um estado de extroversão, um estado de observação, um estado de autoempatia, levando em consideração que a gente trabalha com observação, claro, observação clínica, observação psicológica. Eu não falei para vocês que basicamente ciência é observar, mensurar e replicar, né? Então, a gente observa, mas também a gente se auto-observa. Por quê? Porque na clínica do Jung, empatia tem mais a ver com extroversão, né? Empatia tem mais a ver com extroversão. Empatia tem mais a ver com o extrovertido, com a direção da libido para fatos objetivos no mundo, tá? E a gente precisa compensar essa observação com uma auto-observação, ou seja, essa empatia com uma auto-empatia, com empatia consigo mesmo, né? Ou seja, essa extroversão com uma introversão. Para todo movimento psíquico no Jung, nós temos um movimento em sentido oposto, em sentido contrário. Não é à toa que Jung é um autor dialético, o seu método é um método dialético, método clínico, e é o autor cuja epistemologia está sempre enraizada nos paradoxos, nas antíteses e nas antinomias, né? Não é à toa que somente a psique pode observar a psique. Então, sempre que eu observo a alma do meu paciente, é a parte da minha própria alma, né? Todo conhecimento psíquico que a gente produz a partir da própria psique. E tudo aquilo que se transforma em subconjunto de si mesmo só pode ser expresso em uma linguagem paradoxal, né? Então, a forma que a gente tem de observar os fenômenos clínicos, os fenômenos psicológicos, é a psique. E é por meio da psique que a gente vai observar a psique do paciente. Isso faz todo sentido no que diz respeito às ciências humanas, à filosofia. Tem um filósofo Levinas, que trabalha o cuidado de si, né? Que divulgou na França as obras de Rousseau e de Heidegger, né? O próprio francês, o Foucault também, a hermenêutica do sujeito, o cuidar de si, ou seja, é necessário que o terapeuta, ao observar o paciente, também se auto-observe, né? Essa auto-observação. E essa auto-observação é sempre feita dentro da psique, do psiquismo, né? A grande pergunta para nós chegarmos a acessarmos o problema do fenômeno da sincronicidade é o que isso significa, né? Eu gosto muito de perguntar aos meus pacientes, quando eles trazem conteúdos psicológicos, o que isso significa, né? O que isso significa. O Jung vai contar que tinha um amigo dele chamado McDougall, que era professor de um chinês, e aí esse amigo do Jung pediu ao chinês, que era aluno dele, que explicasse para ele o que é o Tao, né? E aí esse aluno levou o professor para uma janela e perguntou: o que é que você está vendo? Aí o professor: estou vendo a rua, estou vendo pessoas, estou vendo carros. O que é que você está vendo mais ainda? Estou vendo lojas, estou vendo árvores, né? Sim, e o que é que você está vendo? Estou vendo o sol, estou vendo montanhas. Sim, o que é que você está vendo? Estou vendo o céu, estou vendo o mar. Aí o aluno chinês falou assim: tudo isso é o tal, tudo isso é o tal, tudo isso é o fluxo. Essa reunião toda, todo esse agrupamento é o que nós chineses chamamos de tal. E Jung vai dizer que para ele, sincronicidade é um outro fenômeno que expressa o tal, que diz respeito ao tal. Só que é um fenômeno que ele fala numa linguagem que nós, os ocidentais,
possamos entender, possamos compreender. O Jung vai dizer: se o mar nos traz um chapéu velho, um sapato, uma caixa e um peixe morto, todos nós vamos achar isso bobagem, é lixo, não é qualquer porcaria que está ali no mar, né? Aqui no Recife, a Enlurb iria passar, iria recolher e iria jogar no caminhão do lixo, né? Que a Enlurb no Recife é quem cuida da limpeza dos lugares públicos, né? Mas para o oriental, tudo isso teria um significado. E o oriental iria perguntar o que isso significa. Perguntar, pessoal, o que isso significa é um primeiro passo para nós estarmos em contato consciente com o fenômeno da sincronicidade. E o que isso significa ganha uma fundamentação existencial quando nós percebemos a emoção que está por trás do significado. É por isso que a emoção é algo tão importante, né? Eu que sou bitomaníaco, vou contar uma história de uma sincronicidade que ocorreu com os Beatles, né? Jung não viu os Beatles porque morreu um ano antes dos Beatles estourarem. Jung morreu em 71 e os Beatles estouraram musicalmente um ano depois, né? Mas os Beatles viram Jung por quê? Porque colocaram Jung na capa do seu disco, Sgt. Pepper's. Você pegar o Sgt. Pepper's, lá na capa do Sgt. Pepper's está a foto de Jung, né? Retrato de Jung, na capa do disco dos Beatles. Eles colocaram lá, né? Que no dia que John Lennon foi assassinado, 8 de dezembro de 1980, o Paul McCartney recebeu a notícia de que o John Lennon havia morrido e ficou muito triste, não quis comentar nada com ninguém, foi trabalhar como uma maneira de esquecer um pouco daquilo, desopilar um pouco daquilo, foi pro estúdio gravar músicas e tal, tocar, ninguém conversava com ele sobre a morte de John Lennon, que ele estava muito retraído, ele também não conversava com ninguém, e de repente ele se colocou, no intervalo da gravação, se colocou numa janela para olhar para a rua, ficou olhando a rua, e começou a pensar no John. 15 dias antes, John Lennon havia telefonado para o Paul, e esse foi o último diálogo entre os dois. A última frase que o John Lennon falou para Paul foi: pense em mim de vez em quando, pense em mim de vez em quando. E o Paul lembrou que essa foi a última frase que o John falou para ele, né? Pense em mim de vez em quando, e ficou olhando para a rua na gravação, no intervalo da gravação, olhando para a rua, não tinha ninguém na rua. De repente passa um caminhão, né? E no caminhão estava escrito Lennon's Change, né? Ou seja, Lennon mudança, Lennon foi embora, alguma coisa assim, né? Porque Lennon Change era o nome de uma empresa de mudança da Inglaterra, era o nome da empresa. Lennon era um sobrenome comum na Inglaterra, Lennon Change, Lennon mudança, o caminhão passando. E quando o Paul viu aquilo, aquele caminhão passando na rua, Lennon Change, sentiu que aquilo era para ele, né? Sentiu que aquilo era para ele. E ele começou a chorar, né? Ou seja, qual é a importância da emoção nesse fenômeno de sincronicidade? É que o caminhão existe, né? É como uma vez eu apresentei um trabalho sobre sincronicidade para um grande terapeuta, analista lacaniano aqui, e eu comecei a demonstrar matematicamente a sincronicidade por meio das teorias do Albert Einstein e tal. E aí, em linguagem lacaniana, o analista falou: sim, você me revelou a estrutura, né? Porque é a questão da estrutura. Mas tal coisa existe. Se tal coisa existe, eu entro em contato com ela, certo? Então, o caminhão Lennon Change existe. E o Paul, uma hora ou outra, iria ver aquilo. Mas como o Paul McCartney estava emocionalmente envolvido com a morte do John Lennon, para ele, Lennon Change, um caminhão passando na rua, trouxe esse significado. Então, como trouxe esse significado, você pode falar do fenômeno da sincronicidade. Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes o fenômeno da sincronicidade pode ocorrer, mas se nós não estivermos emocionalmente conectados, ligados com o fenômeno, envolvidos emocionalmente com o fenômeno vai embora e a gente nem percebe que ocorreu uma sincronicidade. Ou seja, se o Paul não tivesse emocionalmente envolvido, ele não iria nem prestar atenção nesse caminhão, né? E assim são vários outros, aliás, todos os fenômenos
da sincronicidade tem essa base arquetípica de um padrão que se revela, tem uma base emocional. O próprio Jung vai falar que uma vez uma paciente dele estava relatando para ele um sonho de que ela ganhava de presente um escaravelho de ouro, né, que é mais ou menos um besouro, né? E aí na hora que ela estava contando para o Jung estava sentado de costa para a janela, e aí veio da rua um inseto que começou a bater no vidro. Pá, pá, pá. Jung se levanta, abre a janela e pega o inseto em pleno voo e mostra para paciente. Era um besouro. Era um besouro Cetonia arauta, que não era exatamente um escaravelho, mas era o símbolo mais próximo do escaravelho, ou seja, era um besouro mais próximo do sonho que a paciente estava relatando para ele, para o Jung. Ou seja, o consciente coletivo encontrou o símbolo mais próximo e fez esse símbolo mais próximo se revelar para aquela paciente. E como ela estava emocionalmente envolvida com o sonho, aquilo fez significado para ela. Eu, Álvaro, eu tenho uma paciente que estava se preparando para prestar um concurso público. E aí ela me trouxe um sonho, que era, o sonho dela era o seguinte: era ela, e do lado dela tinha um homem, e no meio dos dois tinha um bolo. E ela pegava a faca, cortava a metade do bolo, trazia para ela, e o homem pegava a outra metade do bolo para ele. Ela me trouxe esse sonho, a gente trabalhou, esse sonho trabalhou, e ela preocupada com o concurso, porque o concurso eu tenho que fazer, e eu trouxe esse sonho. Eu pegava a metade do bolo para mim, e o homem pegava a metade do bolo para ela. Quando ela foi fazer o concurso, no mesmo dia ela me telefonou: ah, doutor Álvaro, você não acredita, você não acredita. O que foi que houve? Você não acredita. Sabe qual era o tema da redação quando eu peguei? É o qual? Homem e mulher, dois pontos, direitos iguais. Ou seja, era algo muito semelhante àquilo que havia se manifestado no sonho e que a gente estava trabalhando. Era um bolo que ela pegava metade do bolo para ela e o homem pegava metade do bolo para ele. Ou seja, esses fenômenos ocorrem. E ocorrem quando a gente está emocionalmente envolvido. Tá? Também há o fenômeno da sincronicidade que ocorreu com meu pai. Meu pai faleceu ano passado. E aí vocês vejam como no fenômeno da sincronicidade a matéria parece se comportar de um modo psíquico. E sempre que a gente trabalha com o inconsciente, pessoal, como o inconsciente é uma hipótese científica, a gente sempre utiliza as expressões como se ou parece que é o seguinte: meu pai tinha uma fonte de água em casa e ele dizia que essa fonte de água era o coração da casa. E ele nunca permitia que aquela fonte secasse, nunca, nunca. Sempre alimentava aquela fonte, que aquela fonte não podia parar, que aquela fonte era a fonte, era o coração da casa. Que se aquela fonte parasse, o coração da casa parava. E aí na manhã que meu pai morreu, no mesmo momento em que meu pai morreu, a fonte parou de fluir. Né? Ou seja, meu pai faleceu e a fonte parou de fluir. Né? Como se a energia psíquica do meu pai tivesse se retirado. E realmente foi muita coincidência, porque aquela fonte nunca havia parado. Meu pai nunca permitia que aquela fonte parasse, nunca havia parado, nunca, 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 anos e nunca havia parado. Na manhã em que ele morre, a fonte para de funcionar. Como se aquela fonte fosse uma projeção da alma dele, como se ele estivesse emocionalmente envolvido com aquela fonte. E ele tivesse uma relação, claro que ele tinha uma relação simbólica, uma relação psicológica com aquela fonte. Né? Então, assim, é um fenômeno de sincronicidade. E quando ocorre esse fenômeno de sincronicidade, um padrão arquetípico emerge. A gente sabe que os complexos são complexos de tonalidade afetiva e que Jung criou um método científico, uma forma de pesquisar os complexos, ou seja, de observar os complexos, de mensurar os complexos por meio do teste de associação de palavras, mensurar, dizer quanto tempo dura um, dura 2 segundos, mensurar é medir. Um dura 1 segundo, outro dura 2 segundos, outro dura 10 segundos, então mensurar isso, que se você quiser depois dar um tratamento estatístico você dá, sem nenhum problema, inclusive por gráficos, ortogonais, etc. E, ou seja, você pode fazer uma leitura matemática, já que implica em mensuração, e replicar, ou seja, todos nós hoje, psicólogos junguianos, psicólogos clínicos, nós podemos replicar com nossos pacientes o método de associação de palavras, ou seja, Jung criou um método científico de observar o inconsciente, que a gente chama individual. Tá?
E como os complexos têm a tonalidade emocional afetiva, os complexos sempre circulam, sempre estão muito presentes, sempre emergem sobre uma constelação arquetípica, sobre um padrão objetivo e arquetípico que se manifesta no mundo, no momento especial da relação de significado, cuja base é a emoção, em que o fenômeno da sincronicidade se manifesta. É isso, pessoal. Muito obrigado.